Falei de Jesus aqui do segundo encontro em Açoiaba da Serra. Estamos aqui, indo para o YouTube. Irmão Luiz Simões, Valdemir está ali nos acompanhando, Eduardo atrás, nosso irmão Vanderlei. E é uma alegria muito grande estar nesse lugar. A gente vai gravar bastante vídeos aqui. Vanderlei, eu deixei de entrar num assunto nos meus 500 vídeos anteriores para buscar uma maturidade sobre isto. Eu descobri algumas coisas meio complicadas para que eu estava saindo do sistema, irmão Luiz. Primeira, quando eu descobri que não tinha mais batismo e ceia, eu fiquei meio surtado. Que é muito complicado a gente entender isso, né? O que seria o batismo e é muito complexo, a gente que vai tratar desse assunto, vamos destrinchar. Como diz uma empresa que eu trabalho lá, fala, o boi se come aos bifes. Vamos comer aos bifes. Mas um assunto aqui complexo. Complexo. Vanderlei, Cristo, o Mestre, o Messias, Jesus, tirou o pecado do mundo. Tirou. Como funciona? Se tirou, mas se tirou, ele tirou ou não tirou? Irmão Luiz, tirou ou não tirou? Sim. Sim, tirou. Irmão Vanderlei, me explica um pouco isso. Olha, na verdade a palavra ela diz assim, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E se nós vivificarmos o nosso Espírito, né, a carne ela vai ficar aqui na terra, mas o nosso Espírito vai para Deus. E ele concluiu isso, irmão Maurício, lá na cruz. Quando ele concluiu na cruz, quando ele cumpriu toda a lei, que o templo se rasgou e o véu se abriu, ele nos deu direito à graça e à salvação. Por isso que hoje vivemos na graça. Agora, as pessoas misturam, porque a salvação é uma coisa e a graça é outra. Nós somos salvos não por mérito nosso, mas porque ele nos deu de graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus. E não vem de obra de homens para que ninguém se glorie nela. Essa obra de homens é o sistema religioso e não caridade. Um detalhe, né? Porque muitos falam que essas obras de caridade, as pessoas não podem fazer, porque é essas que a Bíblia está relatando. Na verdade, não é. Na verdade, ele está falando de obras religiosas, essas que não salvam. Porque não precisamos de obra, porque se ele já consumou na cruz, não precisamos de fazer nada para ser salvo. Porque senão nós tornaríamos a cruz dele em vão. Então, mas essa questão do pecado em si, nós temos um século, eu não vou nem falar em sistema mais, tá, amados? Nós tivemos uma conversa aqui, né? Esse encontro foi bom por causa disso, né? O sistema está cheio de pérolas, voltando aqui. E se nós batemos no sistema, batemos nas pérolas e vamos ter que falar com o chefe depois por que nós judiamos das pérolas. Certo? Então vamos deixar para lá. Vamos falar deste século. Este século, o Deus deste século, ele imputa às pessoas pecado. Certo? E o Deus deste século, ele tem um parceiro. E o parceiro é o próprio diabo que foi criado. Vou dar um exemplo. Olha, irmão, Deus está te dando uma bênção, mas o diabo tem se levantado para que você não ganhe. E dizendo que entre você e Deus existe o pecado. Porque sem essa ferramenta, pecado, este século, ele não consegue transmitir ou controlar as pessoas sem o medo, porque pecado é medo, e as pessoas vivem escravas. E isso é na carne, né? Então fica aquela luta da carne contra o espírito. Não temos o pecado. Por que foi necessário tirar o pecado do mundo? Olha, veja bem, nessa questão, nós entendemos que o Espírito que está em nós é o Espírito do Pai que foi entreligado em nós. E esse Espírito do Pai, ele tem que prevalecer. E se você ver lá em João, acho que em 1 João diz, aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Então como é que vamos obter a salvação dessa forma? Se fosse pelo pecado, então ninguém poderia ser salvo. Entendi.
Agora eu entendi o que eu fui questionado ontem por irmão Daniel. Espera aí, se o pecado fizesse, se nós perdêssemos a salvação em virtude do pecado, irmão Luiz Simões, como 1 João diz, que quem diz que não tem pecado é mentiroso, então não há um justo que se salve. Ou estou interpretando errado? Pois é. Então, peraí, então, Vanderlei. Então é o seguinte, Jesus vem, cumpre o sacrifício dele, resgata o homem para o Éden, faz de nós um homem espiritual vivendo no corpo carnal, mas deixa o pecado. Lá em 1 João fala assim, olha, já que você diz que não há, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo, porque todos têm pecado. Se todos têm pecado, ninguém se salva, Ademir. Não há salvação. Então Jesus falhou. É. Tremendo isso. É verdade. E nós sabemos que, por isso que foi falado, né, até no outro vídeo, que o que salva, o que nos vai salvar é o Espírito. Então, até muitas pessoas, elas querem santificar a carne, mas o nosso Espírito é que tem que estar pronto. Porque, você veja bem, o próprio Messias, ele veio espiritual, nascendo numa carne, nascendo de uma mulher, mas sendo fruto do Espírito, para resgatar um povo para o Espírito. Você entende isso? Entendi agora. Então quer dizer que nós, nessa situação, o que vai voltar para Deus é o Espírito. E a turma confunde com alma, né? E a alma é onde armazena as emoções. As emoções estão armazenadas na alma. Não tem nada a ver com o Espírito. Não. E eu vejo este século falando para as pessoas o seguinte, que você tem pecado, que o pecado está em você. E nós vivemos uma situação que é interessantíssima. Nós vivemos na Idade Média essa questão do pecado muito forte, que foi do século V ao século XV, 1000 anos de escuridão. Certo? Os 10 séculos, né, de escuridão. Então, quem cometia pecado tinha que morrer, para que o pecado não prosperasse na terra. Então eles tinham uma ferramenta, o pecado. Na verdade, eles não entenderam nada. E hoje, nós vemos essa própria Inquisição que foi feita na Idade Média, acontecendo hoje. Porque, para eles, para este século, para as pessoas que ensinam isso, funciona assim, você tem pecado. Então, qual é o justo que se salva? Então a questão é essa, irmão Maurício, que o grande pecado que ele veio nos resgatar foi quando Adão e Eva saíram da comunhão com o Pai. Então foi isso que ele veio nos resgatar. Então ele veio trazer novamente a espiritualidade para que nós tivéssemos novamente a comunhão com o Pai, que se perdeu lá no Éden. E uma das coisas que eu tenho enfrentado, Vanderlei e irmão Luiz, é que quando você começa a falar dessa graça maravilhosa, o Valdemir também, eu tenho certeza que tem passado nisso. Já escutou isso, Valdemir? Ah, mas não pode ser tão simples assim, né? Não pode ser tão fácil assim. Mas como que é tão fácil assim? Na verdade, amados, Deus não veio complicar, Deus veio descomplicar. E nós já estamos encerrando esse vídeo aqui, dizendo o seguinte, a graça, ela veio com uma simplicidade muito grande. E culturalmente, nós fomos ensinados pelos séculos dos séculos, por isso que Paulo fala do Deus desse século, que tem que se pagar um preço, que tem que se fazer um sacrifício, que tem que se buscar a salvação. E nós vemos claramente aí dois deuses, o Messias, o Eterno, e o Deus desse século. O Deus desse século numa posição e o Messias em outra posição. E a graça veio hoje para nos explicar isso. Eu quero falar sobre isso no próximo vídeo. Siga a gente pelo YouTube, siga a gente pelo Facebook, aqui no segundo encontro em Araçoiaba da Serra, do Falei de Jesus.